Olá, seja muito bem-vindo! Na entrevista especial de hoje, a gente vai falar sobre proteção financeira. Você que é empreendedor, já parou para pensar? Se você precisar comprar a parte do seu sócio, ou então se você ficar doente, ou tiver algum imprevisto aí na sua empresa, será que dá para se proteger financeiramente? Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a Nayara Fernandes, que vai falar com a gente justamente sobre todos esses pontos. Nayara, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Bom, então para a gente começar, Nayara, explica para a gente o que é proteção financeira. Bom, hoje a proteção financeira é a garantia que o empreendedor tem, o empresário, de que se alguma coisa acontecer com ele, qualquer tipo de imprevisto, seja no âmbito de alguma situação que o deixe inválido, seja no âmbito de doença, um diagnóstico de doença grave ou uma internação por qualquer motivo, mais simples que seja, às vezes uma infecção urinária, uma Covid, enfim, ele tem a garantia de que vai conseguir proteger a renda dele durante esse período que ele precisar se manter afastado. Ou seja, são situações em que ele vai ter que se afastar da empresa, não vai poder cuidar naquele momento, e aí funciona mais ou menos como uma garantia que o CLT tem. Seria mais ou menos isso, né? Que o trabalhador comum tem, no caso do auxílio-doença, seria basicamente esse caminho, né? Justamente, porque hoje o empreendedor, o empresário, ele não tem nenhuma garantia, né? Nada que traga uma proteção para ele, que garanta que o tempo que ele ficar afastado, por qualquer incapacidade, ele vai ter a sua renda ali, né, de fato. Muitos dependem de estar lá dentro da empresa, do empreendimento 100%, né, full time. Então, se ele precisa se afastar, ele não tem nenhuma garantia, ao contrário do CLT, né, que já tem ali o salário garantido. Então, essa proteção é justamente para esse momento. Precisou se afastar, ele tem a garantia de que vai conseguir manter a renda dele por um determinado período. E Nayara, como é que funciona exatamente essa proteção? Como é que ela é trabalhada? Então, a priori, a gente faz uma visita, né, ao empresário, empreendedor. A gente mostra, apresenta para ele, né, todo o benefício de ter a proteção financeira, traz ele para a realidade, para pensar, né, trazer para reflexão aquilo que a gente não para pensar no dia a dia, na correria do dia a dia, né? Porque o empreendedor, ele está muito ali, né? Só pensando em empreender e fazer o negócio dar certo e ir para frente. Então, ao longo disso, ele vai construindo o patrimônio dele, vai colocando a empresa para crescer, mas esquece de trazer para reflexão sobre os imprevistos que podem acontecer, né? Então a gente traz ele para essa reflexão, traz ele para esse momento e aí logo em seguida a gente colhe algumas informações porque a consultoria hoje da proteção financeira é extremamente exclusiva, né? É de acordo com cada perfil, porque cada empresário, cada empreendedor vai ter o seu perfil. Então a gente analisa o perfil dele e aí a partir disso a gente faz contas, faz cálculos baseado no que a empresa gera de renda para ele, do que ele tem de renda e aí em cima disso a gente apresenta o produto para ele, né? Lembrando então que isso é para ele, para o empreendedor, não para a empresa, né? Então a gente tem os dois, né? As duas proteções, tanto para ele quanto para a empresa. E aí quando a gente fala para a empresa, a gente traz para o âmbito de sucessão empresarial, né? Que é onde aquele empreendedor, aquele empresário, a empresa tem mais de um sócio e aí ele precisa se proteger, a empresa precisa estar protegida, né? Ter um capital protegido. Então, a gente coloca ali a empresa como beneficiária para qualquer imprevisto que aconteça, seja uma causa trabalhista que ele perca, que ele precisa pagar, seja algum imprevisto, a empresa faliu, precisa arcar com algumas despesas, ou mesmo em a falta de algum dos sócios. Então, a empresa precisa ter um caixa, ter um capital ali, né, seguro para poder fazer esses custos, esse pagamento. Então, a proteção financeira para a empresa no âmbito da sucessão empresarial vem para isso, para que a empresa tenha esse dinheiro de liquidez imediata para poder fazer esse aporte. Então, só para a gente pontuar, para deixar bem certinho, para o empreendedor ou o empresário, o que ele tem de direito com essa proteção financeira. E a empresa você comentou agora há pouco, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais com relação à empresa. Então, o empresário ele vai ter isso, se ele ficar doente, ele vai ter benefícios dessa forma. E a empresa, se tiver algum problema, questão trabalhista, alguma coisa, vai ter também vai ter também essa proteção também com relação a isso. Isso. Para o empreendedor,
A proteção funciona da seguinte forma. É uma situação de uma possível invalidez. E aí, quando a gente fala em invalidez, às vezes as pessoas têm aquele sentimento, aquela impressão da pessoa totalmente inválida, numa cadeira de rodas ou numa cama, dependendo de alguém, né? E hoje, para a proteção financeira, para a seguradora, não é esse tipo de invalidez. É de situações mais simples, desde a pessoa perder a audição de um dos ouvidos ou tá no churrasco ali no dia de domingo com a família, foi cortar a carne, caraca, perdeu a falange do dedo. Então, são situações que a gente não imagina, mas pode acontecer. Essa da falange do dedo, por exemplo, é uma situação real. Um cliente meu passou por isso. Teve que ficar 15 dias afastado do trabalho. Então, são situações que ele já tem direito a ter um percentual ali de recebimento. Então, ele vai ter que ficar afastado por esses motivos, né? Por algum motivo. Hoje são 118 situações, possibilidades que a gente trata numa possível situação de invalidez. Então, um leque bastante grande, né? Então, esse tempo que ele vai ficar afastado para fazer um tratamento, para se readaptar de alguma forma, ele tem esse valor garantido, né? A renda garantida por esse período. Um diagnóstico de doença grave, por exemplo, todo mundo está suscetível, né? Passar aí, tá fazendo seu check-up de rotina e vir um diagnóstico ruim. Hoje a gente tem 15 situações onde são cobertas essa questão de doenças graves. E, como eu falei, situações mais simples, às vezes tem uma infecção urinária, uma situação de Covid, ou precisou fazer uma cirurgia, ficou internado. Então, a gente sabe que a pessoa internada, ela não gera renda, né? Pelo contrário, ela vai ter despesa. Então, a gente também tem essa proteção para esse momento, que ela vai ficar ali impossibilitada de trabalhar no hospital, ou em casa, fazendo tratamento para poder garantir a renda dela também. E isso é as proteções para o empreendedor, para a pessoa física. E aí, agora, para a empresa, a gente trata a empresa como sendo a beneficiária, né? O sócio, ele é portador da apólice, mas a empresa é beneficiária. E aí, numa situação onde ele tem um sócio, e aí o sócio desistiu da sociedade, quer a parte dele, então o outro sócio que vai ficar com a empresa pode acessar esse dinheiro para poder pagar a parte de quem vai sair. É uma das situações. Uma situação que acontece muito, e assim, a gente às vezes acha que não, mas eu que estou nessa área, eu vejo muito, acontecendo muito, são sociedades, né, onde um dos sócios às vezes falece, né, e tem herdeiros, então é de direito do herdeiro assumir a parte daquele sócio. E aí, muitas das vezes, os herdeiros ou são menores ou não tem nenhuma expertise naquele negócio. Então, também a outra parte que fica, tendo essa proteção, ele tem esse acesso, esse dinheiro de liquidez imediata para pagar para a família a parte do outro sócio. Então, assim, é um dinheiro que é seguro porque é inalienável, é impenhorável, não passa por inventário, se um dos sócios acontecer de separação, isso não entra em partilha de bens. Então, realmente é um dinheiro seguro, né? É a segurança da empresa de ter uma liquidez imediata, um capital imediato ali para qualquer situação de imprevisto também. E quais são os tipos de documentação que precisa ser entregue? Para receber? Para fazer o seguro, né? No caso você falou sobre a avaliação da empresa, a avaliação de quanto ele recebe por mês, né? Enfim. E também no caso de acionamento do seguro, se isso é muito burocrático, é mais tranquilo? Não, é bem tranquilo. Até porque ele está pagando para ter essa segurança, né? Então, ele está pagando para ter a segurança, essa proteção, que no momento de imprevisto, ele vai tirar o dinheiro que ele precisa da onde ele tem que tirar e não da onde ele não quer tirar, né? Então, para contratação, a gente colhe as informações que ele mesmo passa e aí gostou o plano, a gente fez o planejamento que vai encaixar ali nas despesas fixas dele. A gente vai precisar dos documentos pessoais, comprovante de endereço e a assinatura dele. E o cartão de crédito, porque geralmente o pagamento é feito mediante cartão de crédito, como de forma recorrente, né? Mas pode ser de outra forma também ou só cartão de crédito? Não, pode ser por boleto, pode ser por débito em conta, isso daí é bem tranquilo.
quando a gente fala em recebimento, a seguradora vai pedir o laudo, né, do médico e os documentos pessoais. Em relação à empresa, quando a gente fala para a empresa, aí já a gente precisa de um pouquinho mais de documentação, porque a gente está falando em capitais maiores, né? Então, a gente vai precisar ali do balanço dos 3 últimos anos da empresa. Se tiver menos tempo, a empresa com 1 ano, a gente vai precisar do balanço daquele ano. O contrato social, onde tem ali a discriminação dos sócios, a porcentagem de cada um e os documentos pessoais de cada sócio. E como é que é feito o cálculo de pagamento da invalidez e também na questão da empresa? Você deu um exemplo para a gente que se ele tiver 1 milhão e, por exemplo, audição de uns ouvidos. Ficar sem audição, ele vai receber 20%. Isso. Como é que é feito esse cálculo? A gente chama de tabela do açougueiro. É porque já tem, nas condições gerais, no contrato, já vem tudo discriminado. Então, todas as porcentagens já estão discriminadas. Então, assim, ele já vai saber ali. Aconteceu alguma coisa, já tem ali no contrato dele, ele já sabe quanto é que ele tem direito a receber. Então, porque a gente até brinca, né? Não tem como, a gente não tem tabela FIP, né? Não tem como falar, perdeu a função da mão, depreciou tanto. Não tem como. Então, já está tudo numa tabela, tudo discriminado, com todas as porcentagens, e isso vem em contrato. Nayara, para a gente entender bem, quando a gente fala, por exemplo, de seguro de vida ou quando a gente fala de plano de saúde, a gente tem que apresentar alguns documentos relacionados à questão da saúde, como é que está no momento. Sim. Porque você falou que é previsto na contratação doenças que apareçam ao longo do tempo. Justamente. Então a pergunta é, o empresário tem que comprovar que ele está bem no momento da contratação ou ele não precisa fazer esse tipo de laudo? Ótimo. Então, aí depende. No momento da contratação, a gente preenche uma DPS, né? Que a gente fala que é o estado de saúde do cliente, né? O formulário de estado de saúde dele. Então, a gente vai colher as informações e ali, se ele tiver qualquer tipo de, por exemplo, hipertensão, que é muito comum hoje, né? Infelizmente. Então, ele já tem que declarar que ele é hipertenso. E aí a seguradora faz uma análise, porque a gente tem um tempo ali, a resposta não é imediato. Então são até 15 dias. Então a seguradora tem esses 15 dias para poder fazer a análise desse perfil, desse cliente, para poder também entender se ela aceita ou não ele como cliente. Ainda tem essa, né? Então, de acordo com o que a gente preenche, né, dos dados, e aí se ele tiver uma doença, é interessante sim que forneça todos os dados de boa fé, né, para que a seguradora faça essa análise da melhor forma possível. E aí é um ponto que vale ressaltar, hoje eu trabalho com 2 grandes multinacionais, né? Então, elas têm uma análise mais criteriosa. Mas por quê? O que não é falado em banco, né? Por exemplo, infelizmente hoje o empresário, quando ele precisa de algum dinheiro rápido, né? Ele vai até o banco e aí o gerente faz aquela venda casada, que infelizmente é proibido também aqui, né? Mas acontece. Vamos fazer o seguinte, vou te convidar para a gente fazer um rápido intervalo Certo. agora e na volta a gente vai entrar mais nessa questão do banco. Tá Pode bom, ser? pode ser. Você que está acompanhando a gente, já a gente volta falando sobre proteção financeira na nossa entrevista especial. Até daqui a pouco. Estamos de volta e a nossa entrevista especial de hoje é sobre proteção financeira. Para isso, para falar sobre esse assunto, a gente está conversando com a Nayara Fernandes, que é especialista em proteção financeira. Nayara, antes do intervalo, a gente estava falando sobre a diferença de você contratar uma espécie de proteção financeira do banco para essa que você oferece. Então, vamos retomar. Qual que é a diferença? O banco ali normalmente é aquilo que você falou. Às vezes o empresário, o empreendedor precisa de um empréstimo e meio que vai ali colado isso, né? Mas tem uma diferença importante também, que aí no caso é para proteção em caso de morte, né? Justamente. Explica pra gente então. Explico. Hoje, o banco ele vende o seguro de morte, né? A proteção de morte, que é aquela ideia que ele vende em que o empresário, o empreendedor vai morrer e vai deixar alguma coisa para a família. E aí a gente vem desmistificando essa ideia de que o seguro não é um seguro de morte, a proteção não é a proteção para a morte, para ele deixar para a família. A proteção é para ele, enquanto
vida enquanto ele é a máquina geradora de renda dele, enquanto ele é o pilar financeiro dele e da família dele. Então, essa proteção é para ele em vida. Essa é o grande diferencial. E aí existe, no nosso Código Civil brasileiro, o artigo 769, que fala que qualquer alteração de saúde que o segurado sofra no decorrer da vigência da apólice dele, deve ser informado à seguradora, né, para sofrer ali algum tipo de agravo, né, no valor do pagamento. Bom, as multinacionais, né, vêm nos moldes americanos e elas abrem mão desse artigo. Então, hoje, a gente, nas nossas condições gerais, é mais maleável. Então, ela abre mão desse artigo. A partir do momento que a seguradora aceitou essa pessoa como cliente, ela não pode mais se eximir de pagamento. Então, é um grande diferencial e que, infelizmente, a questão do artigo 769, nenhum gerente de banco fala para o seu cliente, né? Mas por quê? Porque ele não tem expertise no assunto, ele não se especializou nisso, né? Na questão da proteção financeira. Ele está ali empurrando algo para poder bater uma meta de alguma forma. Então, essa é uma grande diferença. E aí, as seguradoras tradicionais, né, de banco, infelizmente aqui no Brasil é o único país que se pode vender a proteção financeira no balcão do banco, né? Nos países na Europa, Estados Unidos, não se pode fazer isso. Então, também é mais um diferencial, né? Infelizmente, a proteção financeira ela já tem um preconceito por conta disso, né? Porque o banco traz de uma forma totalmente errada, né? É isso que a gente preocupa, né? Porque normalmente o banco ou a empresa que você contrata, eles colocam uma dificuldade na hora de pagar. Só para a gente ter como exemplo, a gente pode falar, por exemplo, do seguro de carro, né? Você sofre um acidente, para você receber ali é bem complicado, né? Então, a proposta é justamente tirar essa burocratização, tirar esse caminho mais difícil. Justamente. Aqui a gente já tem nós brasileiros já temos essa cultura, né, de proteger o carro, proteger a residência, proteger um bem, mas a gente não tem a cultura de se proteger, né? E eu falo que essa talvez seja a maior dificuldade hoje no meu trabalho, é a pessoa mexer com a cultura, né? Que a gente precisa entender que a gente precisa de proteção, né, para esses momentos. Principalmente o empreendedor, que é a máquina principal ali, é o que está ali fazendo a empresa crescer, é o seu gerador de renda. Questão da burocracia, o banco, sim, ele realmente é mais burocrático, né? Mas por quê? Porque você não tem uma avaliação criteriosa. Hoje, se você pegar seu celular, acessar o aplicativo do seu banco, você consegue contratar a proteção. E aí não tem ninguém olhando para você, te vendo, te avaliando, né? É de imediata a contratação. Essa também é uma grande diferença. Então, assim, por que na hora do pagamento, da gente fazer o pagamento para o nosso cliente, é mais tranquilo? Porque toda a burocracia foi feita na análise do perfil, na contratação. Então, na hora do pagamento, a burocracia é mais tranquila, né? As condições gerais, aqueles asterísticos, é muito mais maleável, é muito mais tranquilo. Tem essa questão importante do atendimento personalizado, né? Como é que funciona? Então, a gente vai até o cliente, né? E aí, mediante todas as informações que ele passa, porque a gente faz uma análise, pede as informações, a gente vai bem a fundo, né? A gente precisa entender tudo da vida dele, tudo no âmbito financeiro. O padrão de vida que ele tem, quanto é que ele ganha, se sobra ou não alguma coisa entre o que ele ganha e o que ele gasta. A gente traz essa questão da inteligência financeira, né? Onde a gente sempre foca muito que hoje é inteligente financeiramente você alocar do que você ganha, 70% do seu presente, 20% no seu futuro, 10% para os imprevistos. Então, a gente trabalha em cima desses 10% para os imprevistos. Então, a gente vai bem a fundo na vida financeira dele. Patrimônio, investimentos, a gente faz toda essa análise para trazer aquilo que encaixa, porque a gente fala que hoje o trabalho da consultoria de proteção financeira é como ser vestir alfaiate, né? Tem que vestir certinho no perfil de cada cliente, porque senão não vai fazer sentido. E o que a gente quer é que faça sentido para ele. E essa questão de beneficiários, caso o empreendedor, quem assina o contrato, né, faleça, por exemplo,
Existe alguma proteção para a família dele também? Ele pode colocar isso em contrato? Ou caso isso não tenha, o que é feito com esse valor? Então, aí a gente trata como ausência prematura, né? Geralmente, por isso que eu falo que a consultoria é muito importante, porque vai do perfil de cada empreendedor. Às vezes, um empreendedor muito novo, muito jovem, que não é casado e não tem filho, não vai ter essa necessidade da questão da ausência prematura. Mas um outro que já seja casado, já tenha filhos, ele vai ter essa preocupação, né? Então, a gente faz uma análise da seguinte forma: se ele tem filhos em idade escolar ou não. Se tiver filhos em idade escolar, a gente faz ali um estudo para ter um planejamento de quanto que os filhos ou o filho vai precisar ainda até a formação na faculdade. O padrão de vida da família, a gente traz assim, tenta fazer um cálculo entre 1 e 5 anos para manutenção do padrão de vida da família. Então é por isso que eu falo que tem que fazer sentido, porque a gente vai muito a fundo. Então, se isso for uma preocupação da pessoa, a gente faz esse estudo para que ele consiga deixar ali a família amparada e os estudos do filho amparado pelo aquele tempo que ele deseja. Né? Então, por isso que é uma análise muito criteriosa, é um estudo, vai de cada perfil. E aí, entrando nessa questão do perfil, como é que é feita essa avaliação? Quem é mais novo, vou usar de novo o exemplo do seguro de carro, que é que a gente tem mais... Sim. Se você é mais novo, você paga um pouquinho mais. Se você é mais velho, você paga um pouquinho menos. Nem sempre é assim, mas enfim, é mais ou menos esse caminho. Existe essa separação também? Sim. Aí, na proteção financeira, já é o inverso. Quanto mais novo, mais barato você vai conseguir pagar. Quanto mais velho, mais caro vai ficar. Por quê? Por causa da análise de risco, né? A seguradora entende hoje que pessoas mais novas, elas estão menos suscetíveis a uma invalidez, a um diagnóstico ruim, ou ter alguma doença que leve à internação. Né? Então, quanto mais novo a gente consegue contratar, melhor. E aí hoje uma pessoa com 20, 25 anos, né? Ela vai ter valores elevados assim, de proteção, uma proteção bem elevada, e vai chegar ali tranquilamente nos seus 50 anos com esse valor elevado. Diferente de uma pessoa com 60 anos que queira contratar, a gente vai ter que trazer valores mais baixos, né, para ter um valor de pagamento mais acessível. Perfeito. Que é o natural, né? É como funciona o mercado como um todo. Nesse caso, o cliente, ele paga... vai pagando ao longo do ano? Como é um contrato renovável ou é vitalício? Como é que é feito? Então, tem as duas formas, né? A gente tem a proteção que ela é vitalícia, né? Mas aí o que se torna vitalício é a questão da ausência prematura. Então, ela se torna vitalícia. A pessoa, qualquer momento que ela venha faltar na vida da família, a família vai ter aquela proteção. E a gente tem o que é válido até hoje, os 75 anos. Né? Então, a pessoa pode pagar até os seus 75 anos por essa proteção. E aí, como é que funciona? Todo ano é renovável. Então, outra importância da consultoria, né? A gente está ali com os nossos clientes, acompanhando a vida dos nossos clientes ano a ano, para entender, né, se a realidade mudou, se não mudou, se precisa fazer algum ajuste ou não. Então, todo ano é renovado. Como é que é feito o pagamento? É recorrente, todo mês, né? Ela vai lá e faz o pagamento todo mês. Como seguro de carro, ela tem a opção de pagar todo mês, ou ela tem, se ela quiser pagar por 12 meses, tem um desconto ali por estar sendo pago antecipadamente, né? Funciona do mesmo jeito. Nayara, então, para a gente poder finalizar, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, por que é importante a pessoa ter essa proteção financeira? Você falou bem no começo da nossa entrevista. A gente protege o carro da gente, a gente protege a casa, protege a empresa, mas a gente não pensa na gente. Então, no seu ponto de vista, qual que é a importância de investir nisso e por que vale a pena investir nesse tipo de proposta? Porque eu acredito que hoje o maior bem que a gente tem é a nossa vida, né? E a vida não tem um valor estimado. Então, se você não se protege, se você não protege a sua vida, como é que se alguma coisa te acontecer, como é que você vai dar continuidade em tudo aquilo que você vem construindo?
né? Então, hoje, as pessoas não podem inverter a pirâmide. A base da sua pirâmide é você. É você que está ali na base construindo todo o seu legado, todo o seu patrimônio, a sua empresa, tudo que vem acima de você. Então, se você não tem um ativo garantidor ali entre você e tudo que você vem construindo, numa situação de imprevisto, tudo que você construiu vem abaixo, né? E aí eu até gosto de citar a pandemia, né? A pandemia veio aí para mostrar pra gente que os imprevistos acontecem, pode acontecer com qualquer pessoa, né? De qualquer classe social. E aí eu sempre gosto de trazer os clientes para uma reflexão. E se a pandemia tivesse sido só com você, só dentro da sua casa, né? Como é que estaria a sua pirâmide? Como é que você estaria protegido, né? Então é nisso que a gente tem que pensar, que quando a gente contrata uma proteção financeira, a gente está se protegendo, a gente está protegendo quem está do nosso lado também, quem a gente ama, né? Porque eu acho que é uma forma egoísta a gente não pensar em se proteger e imaginar que se alguma coisa acontecer, quem está do nosso lado vai assumir. Mas é muito egoísta, né? E até quando o outro vai estar do nosso lado podendo assumir aquilo que a gente representa financeiramente, né? Então é isso, essa é a importância, é entender que a gente é a nossa base da nossa pirâmide. Nós somos os nossos pilares financeiros. Nayara, muito obrigado pela sua participação, pela entrevista. Acho que foi bem esclarecedor e tudo. Sobre essa importância de ter essa proteção financeira, né? Afinal de contas, cuidar da gente também, né? Também, verdade. Para você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A nossa entrevista especial de hoje foi sobre proteção financeira e ao longo da semana a gente vai trazer mais temas também, temas especiais para a gente debater, para você manter o seu negócio sempre alto e também pensar sempre em você também. Continue ligado com a gente aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio.